O texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra em Salmos, Salmo 46. E eu procurei duas palavras que nós vamos meditar nessa noite, que estão contidas nesse salmo, que é refúgio e fortaleza. Amém? O salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O salmista escreve esse salmo. Há alguns historiadores que submetem esse salmo, a autoria dele, ao rei Ezequias. Dizem os historiadores que Ezequias, além de rei, ele também era poeta. E eles atribuem a Ezequias os salmos 46, 47 e 48. Quando você medita nesses salmos, você pode ver que são salmos que celebram a Deus, que elevam o nome do Senhor por causa de uma grande vitória que Deus tinha dado ao seu povo. Se você meditar na palavra de Deus, livro de Isaías, no capítulo 36, aqui há um relato, 36 e 37. Ele relata um episódio que aconteceu em que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele se levantou para pelejar contra algumas nações. E ele foi conquistando aquelas nações ao longo da sua jornada, da sua campanha militar, até o momento que ele chega diante de Jerusalém. Ele chega até Jerusalém para poder pelejar contra aquela cidade. E diz a palavra de Deus que os relatos que nós vemos nesses dois capítulos, eles nos contam que a Síria tinha vindo com um grande poder de fogo, com um grande exército contra o povo de Israel, para realmente liquidar aquele povo, exterminar aquele povo, fazer aquele povo se tornar cativo. E Senaqueribe manda uma mensagem para Ezequias, o rei Ezequias, dizendo que ele poderia pedir ajuda do Egito ou das outras nações que estavam ali ao redor de Jerusalém, mas que era para ele ter uma certeza só de que nada disso iria adiantar, porque com todo o seu exército, com toda a opulência do seu reino, com a quantidade de soldados que ele vinha para combater contra o povo de Deus, eles seriam facilmente dominados. Ele chega até mesmo a debochar de Deus, dizendo: olha, o seu Deus não vai te livrar. O seu Deus não vai poder fazer nada contra nós, contra esse exército, o exército assírio. Então Ezequias, ele recorre ao Senhor. Ele recorre ao Senhor e a palavra nos conta que Deus deu um grande livramento para o seu povo. Deus deu um grande livramento para aquele povo que estava, naquele momento, sem saída. Dizem que o exército ele se formou em volta da cidade, tomando conta de todas as entradas, as saídas, e aquele povo estava confinado dentro daquela cidade fortificada. E eles não tinham a quem recorrer senão ao Senhor. E diz a palavra de Deus que Ezequias
ele faz uma oração. Ele faz uma oração ao Senhor, recorrendo a Ele, dizendo: Senhor, é só o Senhor que pode nos livrar. É só o Senhor que pode nos salvar. Eu não tenho outro recurso. Esse homem, ele se levanta não apenas contra nós, o povo de Deus, o povo de Israel, mas ele está se levantando contra ti. Olha as palavras que ele tem proferido contra ti, dizendo que o Senhor não nos pode livrar. E Ezequias diz: inclina os teus ouvidos e ouve a nossa oração, abre os olhos e olha, ouve as palavras de Senaqueribe. Então, Deus ele manda uma palavra através do profeta Isaías para dizer a Ezequias algumas palavras, dizendo assim: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor disse a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem ergueste a voz e ergueste os olhos altos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes e aos últimos recessos do Líbano, e cortarei aos seus altos cedros e os seus cipestres escolhidos, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque de seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Não ouviste que já muito antes eu fiz isto, e já desde os dias antigos o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu quis que tu destruísses as cidades fortificadas, e as reduzisses a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo e a erva verde. Aí no final, diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Ele não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Eu ampararei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Isso é a resposta de Deus, através do profeta Isaías, para Ezequias, que estava atemorizado. Ele estava no momento sem saída. Ele não via uma solução, mas houve um momento em que ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e a resposta veio da parte de Deus para Ezequias. E diz a palavra de Deus no versículo 36: então saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185.000. Quando se levantaram pela manhã cedo, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou do acampamento e voltou para Nínive, e lá permaneceu. E o último versículo, só para a gente encerrar essa parte aqui, diz: certo dia, estando ele prostrado no templo de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus ele deu cabo na vida do inimigo do povo dele. Deus destruiu o exército dele. Diz aqui que um anjo do Senhor feriu 185.000 homens em uma só noite. Agora eu pergunto para você: em quem você confia? Qual é o seu refúgio? Quem é a sua fortaleza no momento da sua angústia? No momento em que você olha para as situações, você olha para um lado, você olha para o outro, e às vezes não tem ninguém para te ajudar. A quem você recorre? Há momentos na nossa vida em que os nossos amigos mais chegados, eles não têm o que fazer para nos ajudar. Eles não têm o que fazer para, trazer palavras que possam fazer o nosso ânimo se elevar. Mas
eu tenho certeza que nós conhecemos alguém, um Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nele não há dúvida nenhuma. Eu costumo sempre dizer que nele não há sombra de variação, porque Ele próprio diz na sua palavra. Ele não muda, Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não mente. Talvez você está esperando por promessas de Deus na sua vida há tanto tempo, e às vezes chega até mesmo a duvidar se essas promessas vão se cumprir na sua vida. Tão somente espera no Senhor, tão somente confia no Senhor. E este salmo, os historiadores dizem que esse foi um salmo em que Ezequias ele louvou a Deus pelo grande livramento que ele recebeu da parte do Senhor. Quando Deus ali com apenas um anjo, ele derrotou os inimigos do seu povo, os inimigos de Deus, os inimigos de Israel. Porque eles não apenas afrontaram o rei de Israel, eles afrontaram o Deus Todo-Poderoso. Talvez pessoas te afrontam, talvez pessoas zombam de você, talvez pessoas falam coisas contra a tua vida, levantam até mesmo falsos testemunhos contra a sua vida por causa da sua fé, por causa daquilo que você crê. Mas nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, coloque a sua fé, a sua confiança no Senhor. Eu venho aqui em nome de Jesus para declarar sobre a tua vida que o Deus Todo-Poderoso, Ele está do teu lado. Ele é o teu refúgio. Ele te protege. Ele te guarda. Se você tem confiado nesse Deus, se você tem colocado nele a sua fé, a sua confiança, toda a sua esperança nesse Deus, tenha certeza, Ele é fiel para te guardar. O dicionário a respeito de refúgio diz assim: é um lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Algumas palavras que são sinônimo de refúgio: abrigo, rocha de refúgio, segundo a palavra de Deus. Sabe quando o inimigo, às vezes ele não pode tocar na sua vida, mas ele coloca pessoas para te perseguir, para tirar a tua paz, tentando fazer com que você blasfeme contra Deus, tentando fazer com que você se entregue, que você se renda. Mas a palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, Ele não nos deu o espírito de covardia, mas deu o espírito de coragem. Então, diante das adversidades, diante das aflições que muitas vezes elas se levantam contra a sua vida todos os dias, porque sabemos que todo dia, quando nós acordamos, é uma nova batalha, é uma nova peleja que se apresenta diante de nós. E às vezes nós ficamos cansados, sim. Às vezes nós ficamos até mesmo decepcionados, não com Deus, mas com as situações que nos cercam. Mas eu tenho certeza de que você está sendo forjado, meu querido. Você está sendo forjado pelas mãos do Senhor. E nesse processo de forja que você está passando, Deus está fortalecendo a tua vida. Deus ele está te municiando de armas que o mundo não conhece. São armas espirituais. A fé, a esperança que você tem no Senhor, a certeza da salvação que você tem em Deus, a palavra de Deus no seu coração, onde através dela você pode levar o Evangelho de Cristo a quem quer que seja, a qualquer pessoa. Portanto, não desista, não encoste a sua arma, não coloque o seu escudo encostado em algum lugar, mas esteja sempre vigilante. Saiba que o Senhor ele dá ordem aos seus anjos a respeito de cada um de nós. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar nos momentos em que nós não temos sequer uma orientação, mas Ele próprio, através do seu Espírito Santo, Ele nos orienta. Ele nos leva ao seu repouso, Ele nos leva ao seu descanso.
Ele nos leva ao lugar onde Ele tem determinado para cada um de nós. Tenha certeza disso, meu irmão. O interessante é que o primeiro versículo, onde nós nos baseamos nessa mensagem, o salmista ele tem uma certeza firme. Ele não diz Deus era, ele não diz Deus será, ele diz Deus é, no tempo presente. É no tempo de agora. Não é para amanhã. O que Deus tem na sua vida não foi só no dia de ontem, mas é para o dia de hoje. É para todos os dias na sua vida. E o salmista diz, Deus é meu, Deus é nosso refúgio. Ele é o teu refúgio. Coloque isso dentro do teu coração, meu querido. Guarde essa palavra no teu coração. E todos os dias reflita nela. Sabe, alguns animais, os bovinos principalmente, né? Eles têm um processo de ruminar. Eles se alimentam, né, da grama ou da ração que ali são colocadas para eles comer. E diz que esse processo de ruminação, é como se voltasse aquele alimento na sua boca novamente e eles fossem novamente se alimentando daquele alimento. A palavra de Deus, o que Deus tem falado para as nossas vidas tem que ser dessa forma. Meditar na palavra de Deus, receber a palavra de Deus e todos os dias nos lembrar do que Ele tem falado para nós, as direções que Ele tem nos dado. Deus é o teu refúgio. Nesse tempo que você espera, a resposta de Deus para a tua vida é hoje. É hoje. Receba essa palavra de Deus no seu coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Salmo 27 diz assim: pois no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Olha o que Deus está falando para você nessa noite. Sabe, no dia, talvez você já viveu muitos momentos de adversidade na sua vida. E se você conseguiu chegar até aqui, meu querido irmão, foi porque o Senhor cuidou de você. Foi porque o Senhor está te protegendo, está te guardando em tudo na sua vida. Portanto, se lembre de tudo que o Senhor já fez por você. Ele jamais te abandona, Ele jamais te desampara, porque Ele é fiel naquilo que Ele declara sobre o seu povo, sobre a nossa vida, sobre aquilo que Ele tem na tua vida. Então somente confia, então somente espera e continue, sabe, crendo que Ele está cuidando de cada detalhe na sua vida. Às vezes, nos momentos de calmaria, nós não conseguimos enxergar que Deus está do nosso lado. Há uma canção muito antiga, que já foi gravada tanto por cantores evangélicos, cantores do meio secular, onde ela conta a respeito de um sonho que uma pessoa teve. E naquele sonho ela estava caminhando numa praia. E naquela caminhada, ela olhava, ela reparava que havia 2 pares de rastros na areia. Então ela percebia que havia mais alguém junto com ela. E quando seus olhos se abriam, ela via que era o Senhor, que caminhava do lado dela. Mas em determinado momento, naquele sonho que aquela pessoa estava vivendo, ela percebeu que aqueles 2 pares que estavam ao longo daquela caminhada, eles desapareceram, apenas um par estava aparecendo naquela caminhada. E aquela pessoa se volta para Deus e diz: Senhor, Tu me abandonaste? O Senhor se esqueceu de mim? Olha, agora estou sozinho.
Eu tinha a sua companhia até agora, até minutos atrás. Agora já não tenho mais a tua companhia. Então o Senhor responde para aquela pessoa: olha, meu filho, esses dois pares, esse par de rastros, de pegadas que você vê na areia não são seus, são meus, porque eu estou te carregando no meu colo. O Senhor toma você nos seus braços, meu querido. No momento em que as nossas forças se esgotam, no momento em que os nossos recursos se esgotam, o Senhor, Ele nos toma nos seus braços, nos carrega em seu colo e nos faz passar por aquele momento difícil. Salmo 23, Davi declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele tinha certeza de que o Senhor estava com ele. Tenha essa certeza em seu coração, na sua mente. E jamais se esqueça de que Deus não nos desampara. Deus não nos deixa desprotegidos. Se nós continuamos firmados na sua palavra, se nós continuamos crendo nessa palavra, que ela é vida para as nossas vidas, todos os dias. Salmo 119 diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Também no mesmo Salmo 119, o salmista diz que ele esconde essa palavra no coração, para que ele não venha pecar contra o Senhor. Essa palavra é poderosa. Se alimente dela todos os dias. Talvez se você está desanimado, talvez até mesmo entristecido com alguma coisa que tenha acontecido no seu dia a dia, volte para a palavra de Deus. Alguns que dizem que existem mais de 365 vezes escrita nessa palavra: não temas. Quer dizer, até para o ano que é bissexto existe um não temas para cada dia do ano na sua vida. Então por que muitas vezes nós desanimamos? Por que muitas vezes nós retrocedemos ou no meio da caminhada nós paramos? Mas nós devemos sempre avançar, continuar. Ezequias, ele tinha sua fé firmada em Deus. Talvez naquele momento ele veio algum temor sobre a sua vida. Veio um temor sobre ele. Mas ele recorreu ao Senhor. Ele recorreu ao Deus que pode todas as coisas. Não é um Deus que podia, não é um Deus que poderá, não. É o Deus que pode. Ele é o Deus de agora. É o Deus que, diz a palavra de Deus, que nunca houve, nunca haverá um Deus semelhante ao nosso Deus, que trabalha por aqueles que esperam nele. Esse sentido da palavra esperar é como se o mesmo sentido de confiar, de ter uma expectativa em Deus, de ter uma esperança em Deus. Esse é o sentido da palavra esperar. Não é você jogar o seu corpo numa cama ou num sofá ou num lugar de repouso e apenas dizer: ó, Senhor, agora está nas tuas mãos. Não, é mais você se colocar na condição de servo, de serva de Deus, de um guerreiro que está pronto para as batalhas, sabendo que Deus, da mesma forma milagrosa como Ele livrou o seu povo naquele episódio em que aquele rei da Síria se levantou contra o povo de Deus, Ele pode livrar a tua vida também. Ele pode mudar essa situação que para você parece tão impossível, ó, num estalar de dedos, num piscar de olhos. A palavra de Deus diz que basta uma palavra dele a nosso respeito. E aquilo que parece impossível se torna possível. Então somente se abrigue nesse Deus. Nosso irmão Ivan, semana passada, ele ministrou acerca do Salmo 91. Sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar na presença de Deus. Quando nós nos voltamos para a presença de Deus, quando nós habitamos em Deus, nenhum mal nos sucede, praga alguma chega à nossa casa, porque nós estamos guardados.
aí nós entendemos que esse lugar seguro, esse refúgio, é Deus. É Deus nos guardando. Não é um ambiente fortificado com estruturas materiais, físicas não, mas é pelos olhos da fé. É pela fé que nós temos a certeza de que Deus está todos os dias cuidando das nossas vidas. Não sei se você assistiu alguns filmes relacionados a guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, mas diz a história que quando a Alemanha estava bombardeando a Inglaterra, durante a noite o povo se recolhia àqueles bunkers, que era um lugar fortificado, seguro, preparado para que as bombas que eram lançadas sobre Londres, elas não pudessem matar muitas pessoas. Mas quando amanhecia o dia, aqueles ingleses, eles saíam daqueles bunkers e voltavam para a sua vida novamente. E voltavam para o seu trabalho. Iam batalhar pelo novo dia que estava se apresentando para eles. Da mesma forma é o Senhor. Ele é o seu lugar seguro quando os ataques do nosso inimigo, quando as armas que ele prepara contra as nossas vidas, as armas forjadas contra nós, nós nos abrigamos no Senhor. Nós entramos nesse bunker chamado Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. E o salmista declara por 2 vezes nos versículos 7 e no versículo 11, no Salmo 46. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os Estados Unidos, ali nas suas encostas ou na maioria, em grande parte dos seus territórios, a gente vê todos os anos a respeito de furacões, tornados, que eles sofrem por causa da região onde eles estão situados. E ali também nós vemos que há várias construções como esses bunkers, onde eles, quando são notificados que está perto uma grande tempestade, ou um ciclone, ou um tornado, eles se abrigam nesses bunkers. Esse lugar fortificado, esse lugar seguro. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão. É isso que eu quero que você entenda nessa noite, minha irmã. Esse lugar que você tem que se abrigar é o Senhor. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. A fortaleza, segundo o dicionário, tem características de um forte, de força, de vigor, de robustez. No termo militar, é um lugar protegido e fortificado, usado para proteger uma cidade. Algumas palavras sinônimas: forte, castelo, cidadela, baluarte. Isso é o teu Deus para a tua vida. Ele é uma rocha onde Ele vai te colocar num lugar alto, seguro, onde o inimigo não vai conseguir te atacar, onde o inimigo não vai conseguir tocar na sua vida, porque você está totalmente protegido pelo Senhor. Imagine uma cidade totalmente fortificada. É difícil o acesso, é difícil de chegar nela. Os inimigos tentam de alguma forma criar estratégias para conseguir vencer, transpor aquelas muralhas, aquela fortaleza. Mas quando você tem o Senhor como a tua fortaleza, o mal não pode te tocar. Salmo 31, 20, vou ler alguns versículos aqui para enriquecer a tua vida nessa noite e você se lembrar de que Deus é teu refúgio, a tua fortaleza. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, na tua habitação, os ocultarás das línguas acusadoras. O salmista se via no momento em que os inimigos se levantavam contra ele, acusando ele, tentando contra a sua vida. E ele diz a respeito do Senhor: Tu, Senhor, me esconderá na tua presença. O Senhor me colocará na tua habitação contra aqueles que se levantam contra mim,
contra aqueles que me acusam. Está sofrendo perseguição, meu querido, por causa do nome do Senhor? Então somente glorifica a Deus e creia que Ele está cuidando da sua vida. Mais um salmo, Salmo 71, 3 diz assim: Sê tu para mim uma rocha de refúgio, a qual possa recorrer continuamente. Dá um mandamento que me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ele está dizendo: Senhor, me dá uma palavra de ordem, que me salve. E Ele te diz nessa noite, meu querido, quando você passar pelo fogo, não te queimará. Talvez as adversidades se levantam contra a tua vida como um fogo que vem lambendo toda a área ao seu redor e você se vê encurralado, mas o Senhor está com você. Se você passar pelo fogo, não te queimará. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar, porque o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, a quem nós servimos, a quem nós confiamos, Ele nos toma pela nossa mão direita e nos diz: não temas, eu estou contigo. Ele está com você. Ele está com você. Tenha certeza disso. No tempo em que o povo de Deus estava peregrinando pelo deserto, o Senhor, Ele estabeleceu, principalmente para a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela não tinha herança. Então eles foram divididos em 48 cidades, espalhadas por toda a Palestina. E depois que eles já tinham passado pelo Jordão, conquistado Canaã, eles foram espalhados por 48 cidades. E foi estabelecida uma lei acerca de cidades refúgios. E dessas 48 cidades, Deus ele ordenou que fossem separadas 6 cidades refúgios. Essas cidades refúgios, elas tinham uma função de, se alguém cometesse um crime de homicídio sem intenção de fazer aquele crime, um acidente, aquela pessoa, se algum familiar daquela pessoa que foi morta sem intenção viesse para vingar o sangue daquela pessoa que havia morrido, aquela pessoa poderia se abrigar naquela cidade, nessas cidades refúgios. E isso nós vemos no livro de Números, capítulo 35, versículos 13 e 14. Elas serviam como asilo para os homicidas, não para aquele que tinha intenção de matar, por vontade própria ou maquinando alguma coisa. Não, aconteceu um acidente. Estavam ali trabalhando em algum serviço e alguma coisa aconteceu que um feriu o outro e aquela pessoa veio a morrer. Só que aquele que feriu não tinha intenção de fazer isso. Se ele fosse perseguido por algum familiar que quisesse vingar aquela pessoa, o seu parente que havia morrido, ele poderia se refugiar nessas cidades. 3 ficavam de um lado do Jordão e 3 do outro lado. E algo interessante, que aquela pessoa poderia ficar ali pelo tempo que ela precisasse. Ela poderia morar ali. E diz a palavra de Deus que aquela pessoa, depois que o sumo sacerdote daquela cidade morresse, ela estaria livre. Ela estaria livre da culpa daquele crime que ela havia cometido. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote. Além de sacerdote, Ele se ofereceu como um sacrifício perfeito por nós naquela cruz do Calvário. Ele consumou toda a sua obra na cruz do Calvário. Então, meu querido, se talvez você vive culpado por alguma coisa que você cometeu, essa cidade refúgio que eu falo para você nessa noite se chama Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, o sumo sacerdote que se ofereceu como oferta, que morreu naquela cruz do Calvário por nós.
mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E diz a palavra de Deus que Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Você tem liberdade, meu querido. Talvez você carrega culpas do passado, traumas do passado na sua vida, que te perseguem em todos os momentos, que às vezes, quando as coisas estão bem na sua vida, parece que o acusador lança diante de você lembranças do passado, que faz você querer voltar atrás, se desanimar, ou até mesmo a pensar em duvidar acerca da sua salvação, acerca das promessas que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero te lembrar nessa noite, o sumo sacerdote Jesus Cristo cumpriu toda a sua obra e você tem liberdade nele. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, é o socorro que você precisa na hora da angústia. Salmo 144, versículo 2 diz: Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza, o meu alto retiro e meu libertador, o meu escudo em quem me refugio. Naum capítulo 1, versículo 7 diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Qual é a dúvida que você tem acerca de Deus, daquilo que Deus é para a sua vida? Talvez foi inspirado nesse capítulo, nesse Salmo 46, que Martinho Lutero escreveu Castelo Forte, dizendo: Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é um refúgio no tempo da angústia. Ele é um refúgio no tempo da adversidade. Se abrigue no Senhor, meu querido. Se abrigue no Senhor. Corra para Ele. As coisas estão apertando ao teu redor? Corra para Cristo, corra para o Senhor. Ele sempre estará de braços abertos, te esperando para te colocar nos braços e te proteger de tudo aquilo que te aflige. Isso foi o que Deus ministrou ao meu coração. E eu tenho certeza de que, se você meditar mais vezes nesse capítulo, nesse Salmo 46, o Espírito Santo vai continuar falando ao teu coração. Ainda que ao teu redor tudo pareça estar desmoronando, como se terremotos ao seu redor, como se maremotos se levantando contra a sua vida, tsunamis, eu não sei a que você assemelha as dificuldades que você tem enfrentado, mas tenha certeza, Deus está com você. Não limite o poder do seu Deus, se refugie nele, tenha nele como fortaleza, tenha o Senhor como seu refúgio, em todos os momentos da sua vida.